Como vocês passaram mais essa semana? Tudo bem por aí? Hoje nós somos na terceira aula e nós vamos fazer um apanhado de tudo que nós já aprendemos até aqui, certo? Na primeira semana, nós vimos o que é a vida cristã e quando ela se inicia. Vimos também que Paulo ele é um exemplo de vida cristã para nós, porque a vida cristã se resume em seguir a Jesus, fazer aquilo que ele fez, né? E Paulo ele é um exemplo disso. Na segunda semana, nós vimos sobre um povo contagiante, um povo que vivia em unidade, um povo que motivava uns aos outros, orava juntos, né? Dividiam tudo que eles tinham. Eles aprenderam com os discípulos o que era ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, eles começam a viver em unidade. Hoje, nós vamos falar sobre o que um cristão deve ter. E aí, o que vocês pensam quando a gente falou o que um cristão deve ter? A gente pensa em carro, dinheiro, brinquedos, não é mesmo? Mas não. É uma coisa bem simples e muito importante para a nossa vida. Vamos descobrir isso juntos? Para começar, eu quero pedir para você ler a carta de Filemon. Ela só tem um capítulo e é do versículo 1 ao 25. Então, eu peço que você pare a aula, leia e depois você volte para a gente continuar, tá bom? Então, Paulo ele escreve várias cartas. E uma dessas cartas ela foi direcionada para um amigo dele, muito especial. E esse amigo era Filemon. E ele escreve essa carta por um motivo, que é o que nós vamos descobrir durante a nossa aula, certo? Então, se você já leu Filemon do 1 ao 25, nós vamos dar continuidade. Se não leu, volta lá, certo? Então, Paulo, ele escreve a carta por um motivo muito especial. E aí ele começa do 1 ao 25, né? Ele vai falando, saúda primeiro a Filemon, depois ele agradece a Filemon por tudo que Filemon faz por ele, né? E ele intercede, e aí é que tá o nosso ponto. Ele intercede por uma pessoa. E essa pessoa é Onésimo. Naquela época, Onésimo era escravo de Filemon, né? E naquela época, um escravo que fugia, ele, além de ser preso, chegar a quase ser morto, ele também perdia o direito de voltar para casa. E aí, Onésimo, ele fugiu, né? Ele era um escravo de Filemon e fugiu. E Paulo, ele chega tentando pedir para Filemon aceitar Onésimo de volta. E aí, Onésimo ele ia voltar para casa de Filemon, mas ele podia ser rejeitado lá e podia acabar sendo morto. Então, Paulo ele intercede pela vida de Onésimo, né? E esse é o motivo principal da carta. Foi por isso que Paulo escreveu a carta a Filemon, para pedir que ele aceitasse novamente Onésimo, que agora Onésimo tinha se convertido, né? Paulo tinha falado de Jesus para ele, e ele tinha mudado de vida e ele estava voltando para viver uma vida cristã e queria consertar as coisas, né? Então, esse é o motivo central da carta de Filemon, né? Paulo pedindo para Filemon aceitar Onésimo de volta. E aí, no versículo 7 do capítulo 1 de Filemon, vai dizer assim: Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Então, Paulo, ele é um amigo que ama. Então, Paulo, talvez ele estivesse longe por muito tempo, né? E como ele fazia viagens missionárias, ele vivia bastante longe, né? Ele não se esquecia de Filemon, né? Mesmo estando longe, ele sempre demonstrava seu cuidado, seu amor por Filemon. E aí, no versículo 7, que nós acabamos de ler, Filemon, ele dedicava a sua vida a amar Paulo. Amar em que sentido? Amar a vida de Paulo e de outras pessoas, no sentido de... a Bíblia relata que ele ficava muito feliz com a amizade deles, né? Então,
Filemão, ele investia dinheiro, né, na vida dessas pessoas. Hoje nós temos os missionários e nós somos mantedores deles, né? Naquela época também Filemão era um mantedor. Então ele, além de manter Paulo e outras pessoas, ele ainda amava essas pessoas, né? Cuidava deles como amigos mesmo. Então, Paulo lembra isso no versículo 7, né? Quando ele fala, pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor. Então, ele tá falando pra Filemão, assim, Filemão, tô te escrevendo a carta, tô te agradecendo, porque na sua amizade eu me encontro, né? Eu tenho sentido o cuidado mesmo de longe, tenho visto o quanto você tem cuidado de mim, mesmo que eu não esteja aí. E aí, nós temos algumas perguntas pra gente direcionar a nossa aula, né? A primeira, você tem amigos da igreja, na escola, na rua? A segunda, você demonstra amor por eles? E a terceira é de que forma nós demonstramos esse amor por eles, né? Então, a melhor maneira de nós demonstrarmos amor é se eles ainda não conhecem a Jesus, apresentando Jesus para eles, né? Esse é o nosso papel como cristão e como amigo, apresentar aquilo que nós temos de mais importante, que é Jesus na nossa vida, né? Então, apresentar aqui a Jesus para eles e falar do amor de Deus para eles, né? E apresentar a salvação para eles. E aí, outra forma que nós temos de demonstrar o nosso amor é nos pequenos detalhes, né? Nós vemos em Provérbios 17, que fala em todo tempo amo o amigo, né? E na angústia nasce o irmão. Então, nós, como amigos cristãos, nós precisamos apoiar os nossos amigos, demonstrar o nosso carinho, nosso amor por eles em cada detalhe, né? E aí, o segundo ponto, vamos abrir lá, continuar lendo aí, né? Na verdade, o versículo 10. Paulo, ele havia se tornado amigo também de Onésimo. Então, ele era amigo de Filemão, conheceu Onésimo, falou do amor de Deus para ele, e ele passou a ser amigo de Onésimo também, certo? Então, Onésimo, ele entra em uma complicação por ter sido um escravo fugido, né? E Paulo, sabendo da amizade que ele tinha com Filemão, apela. Fala, não, Filemão, vamos ajudar ele, né? E aí, nós vemos um ponto muito importante. Como é bom ter amigos. Porque Onésimo fez amizade com Paulo. Paulo já tinha amizade com Filemão. E isso poupou a vida dele e ainda ganhou a salvação em Cristo Jesus, né? Então, como é bom nós termos amigos, né? Ter alguém com quem nós podemos contar as nossas dificuldades, nossos problemas, né? E na hora do sufoco, nós temos um refúgio. Então, o versículo 10 vai falar assim: sim, solicito-te um favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, Paulo ficou amigo de Onésimo aqui na cadeia, sobre algemas. E ele fala para Filemão, tô te pedindo um favor, né? E aí, nós vemos também que o amigo, ele procura o bem do outro, né? E o caso de Paulo, ele podia não ter ligado pro Onésimo. Falar, uai, você fugiu, o que eu posso fazer, né? Não posso fazer nada. Mas Paulo, ele tinha cuidado pela vida de Onésimo, né? E ele tinha falado de Jesus para ele. Então, Onésimo, ele já tinha aceitado Jesus e ele tinha mudado de vida. Então, ele ia viver uma nova vida. E é isso que Paulo, ele faz, né? Ele fala, olha, tô te pedindo um favor, Filemão, porque ele já se arrependeu, ele mudou de vida e como amigo dele eu também não posso deixar ele ir para ser morto, né? Então nós não sabemos a resposta de Filemão aqui, né? Nós na carta inteira nós não vamos achar na carta a resposta, mas certamente ele ajudou o amigo, né? Como Paulo era amigo dele. E alguns estudiosos acham até que ele mandou Onésimo de volta para ajudar Paulo. Então, Onésimo, além de ser ajudado, ainda foi para ajudar. Então, Deus, ele nos usa, né? Quando nós decidimos viver de acordo com a vontade dele, nós passamos Ali, Onésimo era um fugitivo, né? Era
um escravo e passa a ser amigo, né? Então, Jesus quer isso para nossa vida. Então, mais 3 perguntinhas pra gente pensar. Você costuma ajudar seus amigos? Você se preocupa com os problemas deles? E costuma observar quando eles precisam de você? Porque às vezes a gente precisa, o amigo tá sempre ali para nos ajudar, né? Mas e nós? Nós estamos disponíveis quando eles precisam de nós? Então, nós precisamos prestar atenção em cada um dos nossos amigos e ser sensível às necessidades que eles têm, né? Porque tem amigo nosso que precisa mais da gente. Tem amigo que é mais firme, né? Sabe levar mais as coisas. Talvez não esteja passando problemas nenhum naquele momento, mas nós temos que ficar atentos a todos eles, né? E aí, pra gente ir pro segundo ponto, na verdade, terceiro ponto, o amigo, ele compreende. Então, Paulo, ele expressou, né, um grande desejo que ele tinha, que era que Filemon aceitasse Onésimo, né, recebesse Onésimo. Mas ele mostrou que ele era compreensivo a respeito daquilo que Filemon podia fazer. Porque Paulo, ele não tinha autoridade e para chegar, na verdade, ele não chega impondo aquilo, né? Ele chega e pede, né? Como nós vemos no versículo 10, fala assim: solicito-te um favor. Então, ele não chega impondo, ele chega pedindo. E aí, no versículo 13 e 14, vai falar assim: eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então, Paulo, ele tinha autoridade, né? E até idade para impor o pedido dele para que fosse atendido. Mas ele devia muitos favores também, né? Com certeza, para Filemão, por ele cuidar, né, de Paulo ali. E Paulo, ele não foi arrogante, mandão, mesmo tendo autoridade para isso, né? Nós vimos que, como amigo, ele foi compreensivo, bondoso e ele fez o pedido, né? E aí, uma coisa que nós temos que pensar é: nós somos compreensivos com os nossos amigos? Nós costumamos atendê-los e aceitar os defeitos e perdoá-los? Porque Onésimo também não era santo, né? A gente viu que ele errou. Mas Paulo aceita, né? Onésimo perdoa, assim como Cristo nos perdoou, e dá uma outra perspectiva para ele, né? Então, muitas vezes nós gostamos de mandar, de impor a nossa vontade, e nós não queremos ceder a nada. E isso é egoísmo da nossa parte, né? E uma verdadeira amizade, ela não deve ser assim, ela deve ser leve, né? Então, pra gente concluir, como nós escolhemos os nossos amigos? Paulo, ele é o nosso exemplo novamente, né? E ele era amigo de um homem importante, que era rico, né, como Filemon, mas também era amigo de um escravo, como Onésimo. E com ele nós podemos aprender que entre os cristãos não há diferença entre rico, pobre, quem tem mais, quem tem menos, né? Nós sabemos que Jesus não olha aquilo que nós temos, mas o que o nosso coração tem para oferecer, né? E a Bíblia também fala a respeito de não fazer diferença de ninguém. Então, para nós escolher os nossos amigos, nós temos critérios cristãos e não o que a pessoa tem, né? Então, ser amigo é a característica de quem ama Jesus. Então, eu quero ser amigo de alguém. Você tem que amar Jesus e amar o seu amigo, como Cristo nos ama, né? Então, Jesus, ele valorizou a amizade, ele tinha muitos amigos. E ele era fiel a cada um deles, né? Com amor, com cuidado. E nós precisamos lembrar que Jesus amou e ele compreendeu e ajudou cada um de seus amigos, né? E quando a gente vê a história de Lázaro, Jesus, ao chegar lá e Lázaro estava morto, sabendo mesmo assim que ele ia ressuscitar, Jesus chora, se compadece, Jesus sente a dor.
Então, Jesus é um exemplo de bom amigo para nós. E nós devemos valorizar as nossas amizades também, né? Nós devemos amar os nossos amigos, né? Ajudá-los quando eles precisarem e compreender que às vezes eles vão agir de maneira que não nos agrada, né? Lá em Provérbios 18, 24, vai falar sobre isso, sobre a amizade, né? Que o amigo nós amamos em todo tempo, quer seja bom, quer seja ruim, eles são nossos amigos e nós vamos amar eles, né? E nós temos pessoas tão amigas e importantes na nossa vida que são como irmãos, né? Então hoje nós pedimos que Deus nos faça melhores como amigos, que Deus nos use para ser amigos verdadeiros, né? Amigos leais e amigos amorosos com os nossos amigos, né? Amém? Até semana que vem.